Sejam muito bem-vindos de volta, senhoras e senhores. E hoje eu tenho uma história, essa daqui, meu irmão, é puxada. É puxada. Que isso? Deus tá querendo me levar, mas não, momento não, calma. Tamo gravando. Não, Deus não quer não, ainda não. Não brinca não, porque você tem que gravar mais uns 300 vídeos aqui no canal. Ó, hoje eu quero contar pra vocês um personagem espetacular. Ele tem um livro bíblico que muitos atribuem a ele mesmo a escritura desse livro, é ele mesmo que escreveu, que é o Esdras. Esdras foi um grande escrivão. Ele era um cara que estudava e preparou o seu coração por muitos anos para receber e interpretar as palavras de Deus e as escrituras de Moisés. Ele, cara, é descendente de Arão. Esse cara é fenômeno. Mas, eu preciso voltar um pouquinho no livro de Esdras, vocês vão entender. Você deveria ir lá, daí ver o livro de Esdras, porque você vai ter uma coisa muito importante, que é o repovoamento de Jerusalém. Só para vocês lembrarem, nós estamos numa época em que Nabucodonosor, o líder da Babilônia, ele acaba com Jerusalém, ele destrói Jerusalém e leva esses reféns para a Babilônia. E esse povo está vivendo lá. Quando o Império Persa destrói o Império Babilônico, eles, tomando conta de tudo, quando o Império Persa destrói tudo, o rei Ciro, ele vai baixar um decreto. Primeiro que ele é inspirado por Deus. Esse é o começo desse livro de Esdras, que é maravilhoso. Hoje eu tô com o livro aberto. Tem alguns nomes aqui que são difíceis, então eu já sei, mas às vezes eu esqueço, então eu anotei aqui para que eu não esqueça. Mas o rei Ciro, ele autoriza um grupo de judeus a voltarem para que Jerusalém para que comece uma reconstrução de Jerusalém. É uma volta longa, complexa, temerosa, mas eles vão sempre orando, sempre se conectando com Deus, sempre buscando a palavra, até chegar em Jerusalém. Quando chegam, eles começam e eles constroem o primeiro altar, que ele é pensado e ele é motivado para as ofertas que vão ser feitas a Deus ali. E o rei Ciro, inclusive, meio que patrocina com as ofertas essa reconstrução. Ele dá ouro, dá prata em formato de bandejas, de vasos, de talheres, tudo mais, um monte de coisas ligadas a ouro e prata, além de animais, para que eles possam comprar mais animais, que eles possam sobreviver ali e principalmente pagar por essas ofertas que eles vão fazer. E aqui, ainda não chegamos em Esdras, tá? Só quero colocar vocês um pouco nesse contexto histórico. A gente tem que lembrar que a gente falta uns 400, entre 400 e 500 anos para Jesus Cristo nascer. Ainda vivia-se sob a lei de Moisés, e a lei de Moisés, ela é forte, ela é uma palavra única, A palavra de Deus não volta atrás e, portanto, tens que seguir isso. E o povo escolhido, para seguir essa palavra é o povo judeu. Isso é muito importante que você entenda, porque, cara, é difícil porque a gente vive num tempo tão moderno, tão novo, em que meio que pode tudo, Pode tudo que faz pode, mas naquela época não era assim não. Naquela época o chicote estalava com força. Naquela época o bambu gemia frenético, como diria o poeta. E quando você faz essa leitura, uma das coisas que eu quero muito fazer aqui é que você precisa ler isso que está acontecendo na palavra com o coração muito aberto. Você tem que se desprender do que está acontecendo hoje. Você tem que voltar lá no passado. Então, portanto, mais ou menos estamos em 2.500, 2.450 anos. Olha como é que deveria ser o troço todo acontecendo. Mas, quando o Ciro bota, esse é o famoso decreto do rei da Pérsia na época, o rei Ciro, ele bota um decreto onde ele autoriza esse povo a migrar novamente de volta para Jerusalém. Esse povo volta e começa uma reconstrução. Imagina que a gente fala em mais ou menos 3 momentos. Eu vou falar para vocês como é que isso está na Bíblia, mas também vou explicar que tem uma diferença histórica aqui, isso pode gerar um pouco de dúvida, Mas, quando o rei Ciro autoriza, eles vão lá, começa uma reconstrução. O tempo passa, os anos passam. Ciro viveu, se eu não me engano, 22, 23 anos só. Então ele ficou pouco tempo rei, porque ele nasceu, ele viveu 23 anos, então ele não foi rei logo que nasceu. Mas ele vai viver pouco tempo, ele vai ter um reinado curto. Depois dele, tem o Artaxerxes, que é o próximo rei nessa história, a gente vai falar de 3 reis e 3 momentos históricos: Ciro, Artaxerxes e Dario.
Tá? Quando você acompanhar o livro de Esdras, talvez até é um pouco confuso de qual momento tem cada um. Mas segue aqui que nós vamos chegar lá. Fica com paciência também, que também não coloca a carroça na frente do boi, não, que senão também você fica querendo demais. Ai, Fred, resume. Tô resumindo. Você demorar uns 4 dias pra ler isso aqui. Calma, rapaz. Calma, mulher. Vai na manhã também. Ó, então, estão reconstruindo. Tem um povo ali ao redor de Jerusalém, né, que admira o Deus dos judeus, que compreende o poder do Deus dos judeus e que quer fazer parte desse reino. E ele se propõe a ajudar na reconstrução. E os principais líderes negam e eles dizem que, olha, o povo escolhido somos nós vamos fazer e nós vamos ter as bênçãos por essa graça de Deus, mas nós vamos ter as bênçãos que Deus quer para a gente. Isso causa uma revolta. Aqui tem uma primeira coisa que para você que vai passar por Novo Testamento, que você conhece a história de Jesus, ele é um grande evangelizador, né? Ele converte outros povos. Ele não converte só os judeus a cristãos. Ele converte outros povos também. Quer dizer, quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador é aceito no reino dos céus. Naquela época não tinha Jesus. Tinha uma promessa do Messias, mas que ainda não tinha nascido. Então, portanto, o que se segue é a lei de Moisés. A lei que Moisés, quando sobe o Monte Sinai, recebe de Deus. E ali estão os mandamentos. É assim que o povo deve viver. É assim que o povo escolhido deve viver. E uma das coisas é essa mistura. E não é uma mistura por preconceito. Uma mistura por adoração, uma mistura por idolatria. Esses povos idolatravam outros deuses. Esses povos amavam outras coisas. E aí, portanto, Deus não aceita. Deus não aceitando, o povo dele também tem que negar. Quando eles expulsam esse povo e não aceitam que esse povo fica revoltado. Não é assim também? Ah, eu quero te ajudar aqui, não precisa da tua ajuda. Pô, tu fica pistola. Tu quer deitar o cabelo no cara, tu fica doido, né? Quero te dar um auxílio. Eles queriam ajudar, não foram aceitos. Isso é uma coisa muito importante porque se você vê historicamente, o povo judeu, ele é um povo muito fechado. Ele é um povo com muito paradigma. Ele é um povo muito concentrado entre si. Dificilmente, é difícil, claro que hoje em dia é muito mais moderno, a gente já tem judeus messiânicos que pronto acreditam no Messias, a gente tem um judeu que casa com uma mulher que não é judia, a gente tem uma judia que casa com um marido que não é judeu, mas aquela época, vai explicar, não explica. Bom, ao serem expulsos, esses povos que ficavam ao redor de Jerusalém comunicam o rei da Pérsia em carta, já não era mais Ciro, é Artaxerxes, que este povo era um povo pagão, que este povo era um povo que não pagava impostos, que com a construção das muralhas de Israel, esse povo passaria a não mais depender do Império Persa e, portanto, não seria um lugar onde o rei persa seria bem-vindo. A vaidade do ser humano, né? Até não é que eu dou razão ao rei, mas se você entender naquela época, né? É tipo, eu tô aqui na minha casa, aí tem alguém que, não sei, vou imaginar. Aí eu tenho alguém que trabalha aqui comigo, o Pedrinho. O Pedrinho chega aqui, ele pega o canto da cozinha lá e começa a fazer. Eu falo, Pedrinho, pode fazer aí tua obra, faz aí, muda aí a cozinha como você quer. Aí daqui a pouco, sabe o que acontece? O Pedrinho começa a receber gente que eu não autorizei na minha casa, ele começa a ter os convidados dele lá na cozinha que é dele agora, ele começa a ficar... Aí não dá, Pedrinho. Na minha casa eu sou o rei. Eu te emprestei a cozinha, deixei você usar a cozinha, mas não é pra você fazer o que você quer. Então, aí, Artaxerxes manda parar. Ele faz uma carta para esse povo e manda comunique o povo judeu que eles não podem mais construir. Tá? Isso só vai mudar depois de vários anos no governo do rei Dário, que ele vai fazer um novo decreto para que o templo, aí pós-altar, para que o templo em Israel seja reconstruído. Existe uma culpa também dos reis persas, porque eles sabem que quem destruiu a cidade de Jerusalém foram os babilônicos, que depois eles destruíram. Então, eu acho que existia uma certa cumplicidade ali. Sabe aquela coisa, inimigo do meu inimigo é meu amigo? Também tinha um pouco disso, né? Mas vamos lá. Dario, quando autoriza a reconstrução, ele tem uma... Olha que loucura, tem uma passagem, eu vou ler daqui a pouco para vocês. É uma passagem sobre como é que
como é que Esdras vai receber as ofertas e como é que o rei, inclusive, autoriza ele a usar as ofertas que ele vai receber ao longo do caminho, porque o rei vai falar para ele que, todos os tesoureiros do reino estão autorizados a dar o que você precisar para que a reconstrução seja feita e para que as ofertas ao seu Deus sejam realizadas. Isso é uma loucura. Mas olha que bom. Bom, eles podem recomeçar. Mas aqui tem um buraco, tem uma lacuna aqui que eu preciso te explicar. Porque no livro de Esdras, ele vai falar da construção, da paralisação e da reconstrução. E aí daí vem Esdras. Na verdade, Esdras vem um pouco antes até dessa reconstrução aqui. A gente vai ficando um pouco em dúvida de como é que efetivamente, em que momento que Esdras esteve ali, né? Depois eu vi o livro de Neemias, que eu vou contar outro dia para vocês, de Neemias, que é como se fosse um livro só. Eles estão ali em sequência, Esdras e Neemias. Mas, quero entrar em Esdras agora. Esdras era um escritor, um escrivão, né? Então ele escrevia a palavra, muito sábio, muito conhecedor da palavra. E ele é incumbido do rei da Pérsia na época de ir a Jerusalém e resgatar um povo. Pra vocês terem uma ideia, tem uma parte que eles falam todos os nomes dos novos, dessas pessoas que estavam imigrando de volta estavam voltando para Jerusalém, todos os homens que andavam com ele, né? Então esses homens foram para lá, eles fizeram um jejum, oraram e foram a Jerusalém. Quando eles chegam a Jerusalém, já com a cidade em reconstrução, já com o templo em reconstrução, meu irmão, Esdras vai ficar no... Lembra que o Esdras era um escritor da palavra, intérprete da palavra e um exímio conhecedor da palavra. Acabou minha coca, Pedrinho. Não tô pedindo nada. Se pedir é por favor também, né? Não tô obrigando ninguém a fazer nada. O que acontece? Ele chega em Jerusalém, ele se depara com assim, um terror na terra. Primeiro que o povo abre mão das conexões com Deus e das conexões espirituais e passa a ter muito mais as conexões materiais e pessoais ali. Isso é uma coisa, gente, que é muito importante ter claro. Tudo que você tem não significa nada. Tudo que você conquista não significa nada quando espiritualmente você não está bem conectado. Quando espiritualmente você não está bem consolidado, não está bem construído. E é isso que Deus prova. Ele provou há 3.000 anos, 5.000 anos, há 4.000 anos, há 2.000 anos, agora há 100 anos e agora ele prova. Ele prova cada vez mais com cada fato que acontece no mundo, com cada intempérie que o mundo tem, com cada coisa que acontece na sua vida, que o material só vai. Ele vem de pouco e vai de muito. Mas a tua conexão com Deus, ela está sempre em evolução. E Esdras, ele percebe, e ele até tem uma passagem que ele vai rasgar suas vestes, rasgar o seu manto para pedir perdão pelo povo a Deus. Ele pede a Deus pelo povo. E ele reúne a galera, tipo, era o Rolling Stones no show, assim, ele reúne uma galera e ele vai falar, ele vai explicar isso, gente. Mas não é nessa moleza que eu tô aqui, né? Não é nesse papinho meu aqui, não. Ele vai firme, né, meu? Porque os caras têm autoridade lá. Na cara, é lei, é pá, é pá. Coisa importante pra te dizer. Ele recebe como autoridade do rei da Pérsia que quem atrapalhar os planos dele, ele pode fazer o que quiser. Ele pode matar, ele pode executar, ele pode aprisionar, ele pode fazer o que ele quiser. Além disso, ele vai receber a seguinte palavra. Vou ler pra vocês. E toda a prata e ouro que puderes encontrar em todas as províncias da Babilônia, com a oferta voluntária do povo e dos sacerdotes, ofertando deliberadamente para a casa do seu Deus que está em Jerusalém, para que tu possas comprar rapidamente com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas da carne e suas ofertas de bebida, oferecê-los sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. Fazei o restante da prata e ouro, tudo o que parecer bom a ti e a teus irmãos. Farei conforme a vontade do vosso Deus. Quer dizer, ele autoriza um saque voluntário, diz, quem quiser te dar, tu pode sair pegando no caminho, né, lá na Babilônia, para que você consiga comprar os animais que são necessários para as ofertas. Quando ele chega lá, ele vai se deparar com um povo desse. O que acontece aqui? Primeira coisa, ele vai impor a palavra do povo. Ele vai impor a palavra de Deus ao povo. Isso é algo fundamental naquele momento.
E aí tem uma passagem incrível que aí eu quero que vocês olhem. É difícil não ter muito preconceito com o que vai acontecer agora. Porque eram mais ou menos 138 homens que estão listados aqui no livro de Esdras, que se casaram com mulheres que não eram judias. E Esdras pede a esses homens para que permaneçam santos, para que permaneçam em comunhão com Deus. Eles expulsem as suas mulheres e os filhos que tiveram com essas mulheres, porque não são puros. E aqui, talvez a gente pode ter um pouco de preconceito, assim como o povo alguns anos atrás não deixou que as aldeias ali, que os povos ao redor não participassem da construção do altar. Mas o que eu sinto que Deus estava falando ali, o que eu percebo é que não era o povo certo para que os judeus se misturassem, né? Hoje em dia talvez a gente fale, não tem povo certo, todo mundo que quisesse entregar a Deus, mas gente, na época não tinha isso. Na época a gente não vivia pela graça, na época a gente não tinha Jesus Cristo ainda, não tinha pecados perdoados, né? Então como é que você se casa com uma mulher ou com um marido, sendo um povo escolhido de Deus, com alguém que idolatra outros deuses, com alguém que tem uma relação diferente, que não vive sobre a mesma palavra? O que isso significaria? Que isso ia sujar a linhagem que Deus está criando naquele momento e está geracionando, digamos assim, ele está criando gerações para aquela linhagem, que é uma linhagem que serve a Deus e que permanece com Deus, aconteça o que acontecer. Se uma mulher acredita numa coisa e o marido acredita em outra, no que vai acreditar esse filho? No que vai acreditar esse neto? No que vai acreditar esse bisneto? E isso, em teoria, atrapalharia a construção da linhagem de Deus. Isso é o que o ensinamento lá de trás passava. E Esdras, como escritor da palavra, um escrivão da palavra, ele batia forte no povo sobre isso, né? Então ele, além de ser o líder da reconstrução da cidade, também é um líder de imposição da palavra, para que as pessoas retomem a sua santidade, para que as pessoas retomem essa palavra lá atrás. Porque afinal, gente, nós somos o povo escolhido da terra prometida. O que vocês estão fazendo? Vocês estão cheirando meia? O que vocês estão fazendo? Comendo terra? O que vocês estão fazendo? Vocês estão loucos? A gente vem sobre uma palavra lá de trás. Deus tirou a gente do Egito. Passamos não sei quantos anos no Egito, não sei quantos anos no deserto. Gerações se passaram. Deus purificou as gerações no deserto para a gente chegar a Canaã. Depois, quer dizer, isso vem de uma construção de um povo. Isso vem de um enriquecimento cultural, mais religioso, espiritual de um povo muito forte. E aí todos eles se comprometem e expulsam suas esposas, expulsam seus filhos para que seja mantida a linhagem. Então essa é a história de Esdras, um grande personagem bíblico, muito polêmico, né? Eu acho que para os tempos de hoje, eu li Esdras hoje para contar para vocês inteiro, li o livro todo. Fiz várias anotações aqui, ó. Fico grifando aqui e tal, porque eu não gosto de trazer polêmica aqui, mas é um livro polêmico pela força, né? Eu adoro o Velho Testamento, né? Eu acho que o Velho Testamento é forte, é poderoso, ele é avassalador, ele mexe muito mais com a gente, porque tem muitas coisas que acontecem no Velho Testamento que são muito anormais para hoje, né? É complexo da gente entender a palavra, a crença num Deus vivo, mas é um exercício de fé vigoroso aqui, né? Porque, obviamente, gente, quantas mil pessoas, sei lá o que, já tinham na região, e poucos tinham esse nível de contato de Deus, assim como hoje, né? Mas esses homens eram homens que, por mais luta, eu fico imaginando um homem tem que subir num altar, ou num palanque, seja num caixote, e mandar que os maridos expulsem suas esposas e seus filhos. O nível de temência a Deus que esse homem tem que ter é agressivo demais, tá? Mas você vê como é que a palavra se cumpre, como é que o povo judeu prosperou, como é que o povo judeu alicerçou a sua base. Até hoje é um povo fortíssimo, é um povo próspero, né? E aí você pode discutir comigo, não é, faz, não faz. Tem um pouco de egoísmo aqui? Muito. Tem um pouco de egocentrismo aqui? Muito. Mas isso é como a gente interpreta hoje. Eu quero que você volte 2.500 anos para trás, sem a cabeça que você tem hoje, com a cabeça que você deveria ter em 2.500 anos atrás, e pense como eles.
Tá bom? Ó, se você gostou, comenta aqui o nome dos reis da Pérsia que você conhece, comenta aqui o nome de mais gente que você conhece, manda pros amigos, se inscreve no canal e até a próxima, amigo. Essa aqui foi a história de Esdras e na próxima a gente se vê.